largas, que servem para dar impulsão ao atleta. Vence quem saltar o mais longe possível. Esse salto utiliza as mesmas regras do salto em distância, com a exceção de que a tábua e a linha limite do salto ficam no mínimo a 11 metros da caixa de areia. Para o salto, é utilizada uma técnica onde o atleta deve cumprir 3 etapas sucessivas. Um primeiro salto antes da linha limite, para cair sobre o mesmo pé do impulso. Um segundo salto, caindo sobre o outro pé. E, finalmente, o terceiro, que lhe permite cair sobre 2 pés na caixa de areia. Deve-se executar esse salto final com toda a força possível para projetar a caixa de areia com a maior distância possível. O triplo é uma prova que existe para o masculino e para o feminino, para homens e mulheres, né? É uma prova executada nesse corredor de saltos. A pessoa pode manter 3 contatos, né, no solo, e ao final ele cai na caixa. Então, quando ele cai na caixa, será medida essa distância do salto da tábua de impulsão, né, a partir da linha de medição, até a última marca que ele deixou dentro da caixa de areia. Trabalhamos com 11 árbitros na equipe, sendo que um trabalha com um aparelho de medição eletrônica, que é o que a gente está fazendo aqui. Então fica um árbitro lá que ele coloca um prisma e que será acionado no aparelho de medição eletrônica e passa o resultado direto para quem está fazendo a supra. Bom, em supra, pode-se dizer que o salto triplo ele é caracterizado pela técnica em que é uma sequência de 3 saltos. Ele ocorre em três etapas, em 3 saltos. O primeiro salto abarca cerca de 6 metros e o saltador cai sobre a mesma perna com a qual começou. O segundo salto, de aproximadamente 5 metros, usa uma perna para impulsionar e a outra para aterrissar. E o terceiro salto abarca uns 7 metros e o atleta aterrissa no fosso de caída. O salto ele é invalidado quando o atleta pisa na borda ou em algum ponto da tábua de impulsão. O vento também pode atrapalhar. O salto do atleta pode ser anulado e não valer para o recorde mundial, se o vento dentro do estádio estiver a mais de 7,2 km por hora. A ordem de saltos dos atletas é sorteada. A pista deve ter uma largura mínima de 1,22 metros e o seu comprimento é ilimitado, devendo ter no mínimo 40 metros. Assim como no salto em distância, o atleta ele tem possibilidade de fazer 3 tentativas. Ele é computado o melhor dos 3. Quando houver mais de 8 competidores, cada um terá direito a 3 tentativas e os outros competidores, com os melhores resultados da prova, terão direito a mais 3 tentativas. Sendo que, no caso de empate e oitavo, nos 3 primeiros saltos, todos os competidores terão também direito a mais 3 tentativas. Assim como no salto em distância, o atleta faz 3 tentativas e ele é computado o melhor dos 3. O primeiro salto deve ser dado de forma que o competidor corra com o mesmo pé com que foi dada a impulsão. No segundo, ele deve cair com o outro pé e a partir daí o salto é completado. É considerado falho o salto em que o competidor, enquanto estiver saltando, tocar o solo com a perna inativa. Aplicam-se ao salto triplo todas as demais disposições sobre as faltas previstas para o salto em distância. Fontes históricas do jogo da Grécia Antiga mencionaram o salto até de 15 metros de comprimento. Isso fez com que pesquisadores e historiadores concluíssem que essa distância deveria ter sido alcançada com séries de salto, que levou ao conceito moderno do salto triplo, Porém, não há nenhuma evidência desse salto ter sido incluído no jogo da antiguidade. É possível que o registro da distância tão grande possa ter sido fruto da imaginação poética dos autores naquela época, certo? O salto triplo ele fez parte da competição olímpica desde a primeira edição moderna, em 1996 em Atenas. O primeiro campeão olímpico foi o americano James Connolly. Os 2 primeiros pulos do salto eram dados com a mesma perna. Aí então o salto final. Assim como o salto em distância,
No início também havia a modalidade do salto triplo sem corrida, com apenas a impulsão do corpo. O salto triplo ele estreou entre as mulheres em Atlanta em 1966, exatamente há 100 anos depois da introdução dos Jogos Olímpicos, sendo vencido pela ucraniana Inêska Kravets e também recordista mundial da prova com 15 metros e 50 centímetros. Naquela época, o recorde mundial do masculino era do britânico Jonathan Edwards, que saltou 18 metros e 29 centímetros. O atual campeão olímpico são Christian Troller, dos Estados Unidos, e Katharine Hamburgen, da Colômbia. De todas as modalidades do atletismo olímpico, essa é de maior tradição, para o mundo lusófono. Lusófono quer dizer línguas portuguesas. No Brasil tem 4 grandes nomes na história do salto triplo, que é o Aldemar Ferreira da Silva, recordista mundial e bicampeão olímpico em Alcerque, em 1952, e em Melbourne, em 1956. Também tem o Nelson Prudêncio, recordista mundial e medalha de prata na Cidade do México, em 1968, e bronze em Munique, em 1972. Também tinha o bem conhecido João Carlos de Oliveira, mas bem conhecido como João do Pulo. Ele era recordista mundial e medalhista de bronze em Montreal, em 1976, em Moscou, em 1980. E também tinha o Jardel Gregório, que foi 3 vezes medalha de prata nos mundiais e recordista lusófono, como eu já disse, na língua portuguesa, e com 17 metros e 90 centímetros. No salto triplo feminino, eu não consegui encontrar, naquela época. Na atualidade, tem a Keila da Silva Costa, que saltou 14 metros e 58 centímetros. Procedimentos. De acordo com o regulamento do atletismo, o salto triplo deve ser realizado com os 2 primeiros impulsos executados com a mesma perna, e no terceiro e último deve haver a troca de perna, ou seja, se o saltador realizou o primeiro impulso com a perna direita, no terceiro ocorre a inversão, sendo realizado com a perna esquerda. No salto triplo, podem ser observadas 3 fases, sendo elas: fase de preparação para o salto, os 3 impulsos e o salto em si, e a queda. Atualmente, o recorde mundial masculino pertence ao britânico Jonathan Edwards, que saltou 18 metros e 29 centímetros em 1995. Na ocasião, Edwards foi o primeiro a romper, por 2 vezes no mesmo dia, a marca dos 18 metros. O Brasil possui nessa modalidade uma grande tradição, alcançando 8 quebras de recordes mundiais. O primeiro atleta a se destacar mundialmente foi Aldemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, com direito à quebra do recorde mundial por 4 vezes no mesmo dia, durante os Jogos de 1952. Aldemar saltou 16 metros e 5 centímetros, 16 metros e 9 centímetros, 16 metros e 12 centímetros, e 16 metros e 22 centímetros, superando o recorde anterior obtido por ele mesmo em 1951, quando saltou 16 metros e 1 centímetros, no Rio de Janeiro. Nos Jogos Pan-Americanos, na Cidade do México, em 1955,
o atleta alcançou a marca de 16 metros e 56 centímetros e recuperou o recorde mundial quebrado em 1953 pelo soviético Leonid, com 16 metros e 23 centímetros. Em 1956, com um salto de 16 metros e 35 centímetros, Ademar se tornou até então o único bicampeão olímpico brasileiro. Mais tarde, o brasileiro Nelson Prudêncio também faria história, conquistando a medalha de prata na Cidade do México em 1968 e o bronze em Munique em 1972. Nos Jogos do México, o atleta protagonizou uma disputa histórica com o soviético Viktor Saneyev e o italiano Giuseppe Gentili, que chegaram a quebrar o recorde mundial 9 vezes em apenas 4 horas. Nelson Prudêncio alcançou 17 metros e 27 centímetros e foi o detentor do recorde por alguns minutos. João Carlos de Oliveira, mais conhecido como João do Pulo, foi o próximo herdeiro da tradição de vitórias brasileiras, conquistando 2 medalhas de bronze nos Jogos de Montreal em 1976 e de Moscou em 1980. Em 1975, João do Pulo se tornara recordista mundial com incríveis 17 metros e 89 centímetros, superando em 45 centímetros a marca anterior do soviético Viktor Saneyev. O último grande nome brasileiro de destaque foi Jardel Gregório, que obteve a medalha de prata em 3 mundiais e quebrou o recorde sul-americano e brasileiro da modalidade, com a marca de 17 metros e 90 centímetros, alcançada no Grande Prêmio Brasil de Atletismo, em 2007. Já no âmbito feminino de recordes do salto triplo, a atleta que detém o recorde mundial é a ucraniana Inesa Kravets. Ela bateu o recorde mundial do salto triplo com a marca de 15 metros e 50 centímetros, quando venceu o Campeonato Mundial de 1995, melhorando em 45 centímetros o recorde anterior. Já a atleta Keila da Silva Costa é a brasileira com a melhor marca do salto triplo. Durante o Troféu Brasil Caixa de Atletismo, realizado no dia 7 de junho de 2013, em São Paulo, ela saltou 14 metros e 58 centímetros. Com o salto, a atleta superou seu próprio recorde de 14 metros e 57 centímetros de 2007, conquistando o sul-americano.